o espaço é nosso. E o mundo cresce, a fome cresce. Então, esse espaço é dos brasileiros. E essa resposta de 50% mostra a capacidade de mobilidade que tem o produtor rural brasileiro. Ele tem uma capacidade impressionante. O painel de hoje é o painel do agronegócio brasileiro, ontem, hoje e amanhã. A escolha do Jorge foi por causa disso, ele foi criador da cátedra de agro lá na academia, fez uma série de encontros memoráveis, né, sobre esse tema, é um entusiasta desse segmento. Eu acho que é um tema que está muito quente. Bom, gente, mais aqui é um bate-papo de interação. Eu tenho uma história muito antiga, muito jovem, já estou envolvido no mercado de seguros. Minha primeira empresa profissional que eu trabalhei, entrei com 15 anos, saí de lá no nível bem baixo, saí com nível diretivo e aprendi muito. Uma empresa que era líder de seus segmentos econômicos. A empresa passou por um processo rigoroso de diversificação de produtos agrícolas e eu participei de quase todos os produtos, esse processo, que me fez conhecer bastante de vários segmentos, bastante, dentro dos meus limites da minha empresa. Né? E me fez ter uma proximidade muito grande com o agro. Eu tenho defendido essa bandeira e há muitos anos, a minha cultura chama-se Única Agro, não é de graça, porque eu aposto muito nesse segmento. Eu conheço bem e acho que a nossa vocação é essa. E às vezes a gente julga o presente com pouco informação do passado. O mundo é hoje o resultado de uma série de acertos e erros do passado. Então, é muito fácil julgar uma coisa no presente sem ter essa contextualização do momento em que as coisas foram decididas. Eu costumo dizer que se estamos bem é porque teve mais acertos do que erro. Então, eu acho que o agro, a gente hoje vê ele na vitrine, né, com pujança, mas a gente vê um planeta nos enxergando com uma tremenda do entusiasmo e a gente aqui dentro destruindo nossas próprias estruturas, nossos próprios valores. E as críticas são mais intensas e fortes aqui, e às vezes muito por falta de conhecimento do que é efetivamente o agro. Essa semana, segunda-feira, eu vi uma matéria no jornal, fiquei profundamente impressionado porque a safra de milho desse ano deve crescer 50% em relação à safra de milho do ano passado. Eu levei um susto. Gente, que país consegue responder de um ano para outro com um incremento tão grande de produção? Os grandes players globais não conseguem ampliar quase nada ano a ano. Eles estão nos seus limites regionais, territoriais, não tem mais terra para expandir. Eu tive alguns anos atrás nos Estados Unidos e vi um sujeito medindo temperatura do solo congelado, me assustou aquele negócio. Eu falei, rapaz, está medindo a temperatura do solo? Ele punha numa planilha manual, naquele tempo não tinha nem o Excel da vida hoje. Mas isso, olha o tempo que eu estou falando isso. Ele media a temperatura e ia colocando numa planilha. E eu falei, mas por que é isso? Ele me explicou. Porque a gente não tem mais como expandir terra, estamos chegando no Alasca aqui. E as plantas que eu vou plantar, se eu esperar o degelo, eu vou perder dias de sol. Eu preciso do sol. Então, quanto mais dias de sol, melhor a minha produção. Mas o que tem a ver com o gelo? Porque o gelo, se eu plantar e a planta nascer, e o gelo ainda estiver aqui, ela vai se queimar, ela não vai progredir. Então, como eu conheço o ciclo germinativo de uma planta, eu fico calculando, pelas minhas estatísticas, no nível de hoje, se continuar essa temperatura, essa escala de temperatura, quando é que vai acabar esse gelo? Então, eu estimo que em 10 dias eu não tenha mais gelo. Se eu tenho uma planta de ciclo de 11, 12 dias, eu estou confortável, posso plantar no gelo. Olha onde eles estão, gente, em termos territorial. Critica o Brasil, que consome muito defensivos agrícolas, quase nada. A gente não tem dinheiro para comprar defensivos agrícolas. Se nós pudéssemos comprar produtos químicos, nossa produção era muito maior. A gente perde para praga, perde para um monte de coisa que não perderíamos. Nós usamos muito pouco por hectare. Talvez nos países que menos usa, por um país que não tenha volumes de produção defensivos agrícolas, seja o Brasil. A gente quase não usa, porque é caro. A gente não tem capacidade financeira para isso. E esses caras estão no último limite dessas tecnologias de biológico, química, para poder fazer evolução de produção. A gente fez uma matéria há poucos dias atrás, um produtor de soja do Rio Grande do Sul, não tenho certeza, conseguiu, monitorado com todos os recursos disponíveis, produzir 124 sacos de soja no único hectare. E temos uma média nacional de mais ou menos 50 quilos, ou seja, 50 sacos. É possível fazer 2,5 vezes essa safra nacional. Os recursos que esse cara tinha, tratamento de solo, correção adequada, insumos modernos, manejo adequado, sementes de qualidade, ele conseguia fazer isso. Se ele consegue, todo mundo pode fazer isso. Vocês imaginem que se a gente nivela para cima esses níveis de produtividade, o espaço de crescimento só com aporte de competência. Não é nenhum hectare a mais, não derruba nenhuma planta, nenhuma grama a mais, só aporte de competência.
E você pega a região do Corn Belt americano, por exemplo, que produz mais sacos de milho, são 200 sacos, que produz menos é 198. Não tem mais onde crescer nesse espaço. Estão todos no nível tecnológico elevado. Então, eles não têm mais espaço de terra, não tem mais como evoluir produtividade, estão no nível da produtividade. Então, o espaço é nosso. E o mundo cresce, a fome cresce. Então, esse espaço é dos brasileiros. E essa resposta de 50% mostra a capacidade de mobilidade que tem o produtor rural brasileiro. Ele tem uma capacidade impressionante. Nesse contexto é que eu vou contar um pouco para vocês da história do agro que eu vivi, e queria que você entendesse um pouco de onde que nós viemos. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade, inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado!